Quer saber como um livro chega prontinho em nossas mãos? Como ele foi pensado? Como as fotos ou as ilustrações foram escolhidas? O quadro Por Dentro do Livro conta pra gente todo o processo criativo da produção de uma obra. Quer saber tudo? Confere aí. Eu sou Júlio Cavani, sou autor do livro Polinização e esse é meu pai, Cavani Rosas, Ricardo Cavani Rosas. Ele é desenhista do livro. O livro é uma história em quadrinhos, uma história única de cerca de 90 páginas. Eu escrevi o roteiro e Cavani fez os desenhos. A gente trouxe aqui alguns esboços para mostrar para vocês um pouco o processo, nosso processo de criação, nosso processo de trabalho, como é que a gente chegou até esse produto final, esse livro. No final do livro tem alguns esboços também, mas aqui a gente trouxe outros. A gente selecionou alguns para entrar no livro, para mostrar um pouco no final o processo de trabalho, o processo de criação, de produção. Mas a gente vai aqui nesse programa mostrar um pouco mais detalhadamente isso, como é que foi feito, como é que tudo isso foi feito. Polinização é uma história em quadrinhos em que todos os personagens, todos os protagonistas e todos os personagens do livro são animais, são bichos que moram numa grande cidade, numa megalópole, e eles se comportam como seres humanos. Eles vão a festas, trabalham, dançam, vão a exposições de arte, tem política, tem cultura, dirigem veículos, existe polícia. É como se fosse uma representação da sociedade humana mesmo, mas representada por animais, por bichos, né? Essa ideia de representar o mundo humano através de animais é uma coisa já bem recorrente, bem clássica no mundo dos quadrinhos, no mundo do cinema, dos desenhos animados também. A gente tem exemplos clássicos que vão desde Pato Donald, Disney, até coisas mais underground, mais alternativas, como Fritz the Cat, que também tem isso, cidades habitadas por animais. No nosso caso, é um livro voltado para o público adulto e adolescente também. Não é um livro infantil, tem cenas que envolvem sexo, drogas, rock and roll também. Então, é um livro, não é indicado para crianças, a princípio. E aí vamos conversar um pouco sobre o processo de criação, né? Essa história nasceu como uma ideia de um filme. Inicialmente era com personagens humanos e aos poucos a coisa foi ficando cada vez mais fantasiosa, cada vez mais distante da realidade, apesar de existir uma referência, tudo uma grande alegoria, uma grande metáfora para coisas do mundo real mesmo. E aí, na história, eu já indicava alguns animais, mas não fazia descrições muito detalhadas de como eles eram. Eu descrevia um pouco a personalidade de cada um e Cavani completou essa criação desses personagens por meio dos desenhos. E aí, você pode falar um pouco sobre como é isso de criar personagens animais como se fossem humanos, se você se inspira em humanos, se você se inspira em pessoas conhecidas, como é que você pega um bicho como um urso, por exemplo, transforma ele, dá a ele um comportamento humano? Eu tento ver se a personalidade do personagem se enquadra com algum tanto no mundo animal como no mundo real, que possa ter um paralelo visual assim, que possa ajudar, sabe? E até inclusive alguns personagens eu buscava personagens que existiam na política para poder usar na criação. Esse daqui, por exemplo, não foi usado, mas eu me inspirava
em Mojica, por exemplo, que era o Pepe Mujica. Pepe Mojica. Só que aqui, como a gente está mostrando esboços, né? Tem São alguns esboços. personagens que não entraram na história final, como é o caso desse. A gente modificou, existia um personagem que era esse aí na história, a gente criou um outro e E que acabou tornou-se um sendo personagem feminino, no caso, esse aqui, né? E todo o movimento criado foi em torno das cidades, tinham construções de edifícios com um tipo de arquitetura meio orgânica, e os veículos também, como por exemplo esse veículo aqui, foi inspirado num tipo de gafanhoto que a gente chama de esperança, um verde. Ia ser no colorido, quando se pensava em colorido, ia ser verde. E todos os estudos que foram feitos também foram pensados em todos os ângulos para que, se um dia for desenvolvido uma animação, essa animação ela já tem nesse trabalho um storyboard praticamente. Sempre trabalhando como storyboard. Eu vou mostrar aqui algumas páginas do livro em si, antes de vocês verem mais esboços, para vocês entenderem que é uma história em quadrinhos mesmo. Uma história em quadrinhos com a linguagem clássica dos quadrinhos. Nós fazemos, lógico, muitas experimentações, mas os elementos essenciais dos quadrinhos estão aí. A narrativa sequencial, os balões com as falas dos personagens. Mas antes de colocar esses personagens em ação, antes de contar a história, a gente procurou desenvolver esses personagens nesses esboços, como se fosse uma espécie de ensaio, mostrando eles em várias posições, em vários ângulos, com várias expressões. Porque aí, depois que você constrói o personagem, né, explica aí a importância de desenvolver o personagem através desses esboços. Alguns quadrinistas, na realidade, também dizem que quando eu faço um trabalho é mais um graphic novel, ao invés de ser exatamente como se fosse uma história em quadrinhos. Porque eu tento não ter nenhuma possibilidade, às vezes, de ter um maneirismo de como se faz os quadrinhos normalmente. Eu procuro alguma forma inesperada de ação. Esses estudos aqui, por exemplo, que são do Porto, que seria tipo um marco zero dessa cidade, sabe? Isso aí é um esboço, é um projeto, né, um estudo, como ele falou, de um dos cenários onde se passa a história. De um dos cenários principais. E em alguns ângulos também. Aqui, por exemplo, é um ângulo desse mesmo lugar visto de um barco. Como se eu estivesse dentro d'água. Então a gente desenvolve os lugares onde a história vai acontecer para depois contar a história, né? Para Alguns depois desses lugares. desenvolver. Os personagens, como esse daqui, por exemplo, eles são desenvolvidos a partir de vários estudos. Aqui foi um estudo de um bicho preguiça. Esse personagem aqui, que parece um monstro gigante com essa boca, é um pouco inspirado no Mapiguari, que é um personagem mitológico, um monstro de lendas brasileiras, das florestas brasileiras. Esse daqui, por exemplo, é um DJ que a gente criou, que é um polvo, então ele pode atuar com vários discos ao mesmo tempo. É o DJ Octopus. Ele é um Octopus. polvo que consegue tocar 8 discos ao mesmo tempo. O desenvolvimento de um trabalho desse deve ter durado um ano, mais ou menos. O tempo de trabalho é bem flexível, né? Tem dias que a gente passa o dia inteiro trabalhando, às vezes passa uma semana sem trabalhar, porque a gente foi intercalando com outros projetos também, né? Então a gente diz que foi um ano também, porque também a gente vai criando enquanto vai desenhando e produzindo também. Então é um processo bem elástico, difícil de calcular em relação a tempo de trabalho. Eu tenho experiência de desenho, de 50 anos de desenho. E durante esse tempo todo eu participei ilustrei jornais, revistas em quadrinhos. E também, paralelamente, eu ilustrei anatomia animal para a USP
e anatomia humana para a Faculdade de Medicina de São Paulo e ilustrei cirurgias também. Todo esse desenvolvimento de anatomia ajuda muito na concepção dos próprios personagens, e porque existe uma coisa chamada anatomia comparada. Você compara a sua anatomia com a anatomia dos animais. Então você pode criar alterações físicas tentando unir os dois. Assim como, por exemplo, essa figura aqui, você vê ele e vê a estrutura humana também apresentada, mas juntando a anatomia do animal, sabe? E botando a agressividade do animal no personagem. E também, por exemplo, os helicópteros foram baseados nas libélulas, que aparecem helicópteros na história. Então, as libélulas é que são os helicópteros que são usados. Algumas armas, porque há muito conflito nessa história, tem armas que foram baseadas em vespas. Essa vespa aqui. Esse é um personagem que está sendo invasor agora na América do Sul, que é uma vespa, eu não lembro o nome dela, ela é chamada vespa assassina, ela é chinesa ou daquela região, e nós colocamos ela como um projétil que um policial usa para neutralizar o indivíduo, porque ela tem um veneno que adormece a pessoa, né? Os policiais, no caso, são cachorros. São cães. São cães porque são. Você vê que tem essa ideia de cães que as polícias usam, né? Cães de guerra, cães. Não tem uma analogia com nada a ver com o ser humano, e sim com a imagem do cão policial, não é? O cão de guerra, que é usado muito. Porque algumas pessoas ficavam pensando isso. Você está... Pois é uma grande fantasia, né? É uma ficção científica mesmo, só que tem alguns elementos de coerência, né? Isso que ele falou, por exemplo, uma mistura de bicho com gente, ele faz essa mistura mantendo uma certa coerência anatômica, como seria um animal que se move como um ser humano. Ele não é só pegar um leão, por exemplo, colocar em pé e ir andando, não. Ele faz umas modificações, umas liberdades anatômicas para criar uma coerência nesses movimentos. Por exemplo, um ministro dando uma explicação política de alguma situação, aí a gente colocou essa figura aqui, tem várias posturas dele na historinha. É um flamingo, né? É um flamingo. Ele dá uma caso. entrevista na história. E esses elementos que eu falei de ficção científica, como ele falou também, se manifestam também na arquitetura dos prédios que aparecem na história, nos cenários e também nos veículos, nos objetos, nas armas. Aí. Cada personagem é estudado de maneira a ter esse desenvolvimento de personalidade. Aqui que é uma das personagens principais, que é uma ursa, eu tento dar uma feminilidade dela. Aí dá para perceber o figurino, né? As roupas dela, ela de calça, como se tivesse E aqui ela já mudou, né? Cadê na revista mesmo? Tem ela de outra forma. Então, como eu falei, né? É uma obra de fantasia, animais que falam e tudo. De ficção científica também, é uma situação hipotética numa sociedade que não existe no mundo real, mas existem várias coincidências, algumas propositais, outras não, com acontecimentos do mundo atual, do mundo recente, da história da humanidade mesmo. Tem uma das temáticas, a história mostra as aventuras de um bicho preguiça. O personagem principal é esse bicho preguiça chamado Zero. Ele tá... E aí, Zero e a namorada dele é essa ursinha, CJ. Eles vivem pacatamente nessa cidade grande chamada Deep River e
eles são consumidores do pólen de uma flor que provoca dá um barato leve, assim. Ele é usado como uma droga leve, o pólen dessa flor. Os animais, os personagens, eles pegam o pólen, jogam no ar e respiram. Então, é realmente uma droga fictícia, não é baseado em maconha, não é baseado em cocaína, não é baseado em nenhuma droga existente. A gente meio que criou uma flor fictícia e a gente inventou também a maneira como os personagens consomem essa flor. E aí, nessa sociedade, a legalização, essa flor é proibida e a legalização dela está em discussão. Então isso aí já é uma coincidência com alguns acontecimentos da história da humanidade. Essa discussão da legalização das drogas, por exemplo, existe no Brasil, no Uruguai. A maconha foi legalizada, assim como é legalizada em outros países, na Holanda, em metade dos Estados Unidos. Então, essa questão dessa flor fictícia, que é usada como uma droga leve, essa discussão dentro do livro, ela está bem conectada com discussões políticas, sociais, econômicas, da área de saúde, da área de segurança pública, que estão presentes na nossa sociedade atual e são discussões que eu acredito que serão eternas e envolvem questões culturais, questões políticas, questões morais, dogmas, preconceitos, racismo, temas como, por exemplo, superlotação do sistema carcerário, restrição às individualidades, às liberdades individuais. O livro traz vários desses assuntos de maneira divertida, lúdica, como uma aventura mesmo, para você se divertir com uma reflexão crítica ao mesmo tempo, né? No processo, a própria embalagem de como vem o pólen, porque o pólen é consumido, ele é retirado de uma flor e botam dentro de uma bolinha que ela se fecha com calor e quando você pega a bolinha e aperta, aí ela estoura e o pólen fica no ar. Então você respira, na verdade você inspira aquilo por causa do jato que sai, sabe? Todo o processo é feito de uma maneira até que pode ser produzido realmente essa embalagem. Todas as partes mecânicas de funcionalidade da indústria também está aí descrita. Tem todo um estudo feito para... Tem toda uma coerência. Como seria isso se fosse verdade? Se fosse verdade. Tem uma plausibilidade nas coisas, né? Na tecnologia, em tudo que a gente mostrou. Em algumas cenas se passam em ambientes mais selvagens, tem um deserto. A gente realmente criou um mundo, né? Um mundo que não existe, que foi nasceu da nossa cabeça. Existe um deserto, existe um rio gigante, um pouco inspirado no Rio Amazonas, no Rio São Francisco. Existem ilhas selvagens, cobertas por florestas. Numa dessas ilhas tem povos nativos que fazem rituais. Eles usam essa flor, no lugar de usar o pólen, eles fazem um chá com a flor, ou uma sopa. Então, como eu falei, não faz uma referência específica a determinada planta, a determinada droga que a gente conheça no mundo real. A gente realmente criou e fez uma combinação entre várias coisas. A gente está falando de uma coisa completamente fictícia. A ideia aqui não é fazer um tratado, não é apresentar dados científicos ou estatísticos, é jogar para o público a reflexão, fazer divertir de maneira crítica, né? De maneira inteligente. Tem algumas referências, algumas piadinhas relativas a filmes. Esse desenho aqui, por exemplo, é relativo a Fahrenheit. Fahrenheit 451. 451. Lá eles tocavam fogo nos livros. Aqui são nas flores, né? Mas durante toda a história tem algumas sequências que fazem piadas ilustradas sobre alguns filmes conhecidos. E esses choques policiais de cidade, essas manifestações públicas que existem. Tem essa questão da repressão policial, a violência policial, manifestações pacíficas, por exemplo, que são interrompidas com violência pela polícia.
isso está presente até na capa, né? Na capa você vê a capa você já vê a imagem da junto. polícia reprimindo um protesto. Dentro do livro você vai ver que é um protesto pacífico e que a polícia chega lá e vira maior confusão, quebra-quebra. Essa é uma forma de questionar também esse tipo de repressão, né? Essa lógica punitivista e violenta do Estado contra a liberdade de expressão. Aqui ele está mostrando isso aqui. Aqui está a capa do livro, definitiva. Mas até chegar nessa capa, nós fizemos vários estudos, vários esboços. Essa aqui é a capa, é o desenho original da capa, que foi feito com caneta de tinta nanquim. Depois a gente foi testando várias cores. Por exemplo, aqui, nessa versão aqui, o título era rosa. Na versão final ele ficou laranja. Tem outra versão da capa aqui, ó. Isso aqui a gente rabiscando com caneta, hidrocor, testando várias cores que a gente poderia ter usado na capa e não usou. Nesse caso aqui seria uma ideia que a gente acabou não funcionando, não deu certo, de colocar menos cores, né, sem diferenciar as cores de cada personagem. Você pode ver que no resultado final, cada personagem tem sua cor. Isso aqui era uma ideia que a gente dispensou, descartou, que era de fazer um fundo mais predominante. E uma coisa que acho interessante falar é que Cavani, o desenhista Cavani Rosas, ele é artista plástico, trabalha com desenho, escultura, pintura, tem mais de 50 anos de carreira, trabalhou na imprensa, como ele falou, como ilustrador, cartunista, no Diário de Pernambuco, na Folha de São Paulo, já fazia quadrinhos no começo dos anos 70, já fazia ilustrações para a imprensa. Eu era ilustrador da Folha de São Paulo, do Folhetim. Eu era do grupo, a turma era Paulo Caruso, Chico Caruso, Angeli, Fortuna, Luiz G. Nós éramos uma turma bem unida lá em São Paulo. E foi nos anos 78, 79, 80, onde a repressão estava mais violenta e a gente sofria um bocado de perseguição, mas foi um período muito bom da história que foi vivida lá. Foi na época, inclusive, que começou toda aquela movimentação em São Bernardo. Muito bom no sentido criativamente. E politicamente, o que estava acontecendo no Brasil era uma mudança muito forte. E depois eu voltei a São Paulo e trabalhei no Caros Amigos, Le Monde Diplomatique, e todo esse trabalho sempre foi um trabalho voltado, um trabalho político bem forte, voltado para a situação atual que estava em cada momento desse que eu vivi por lá e aqui. Mesmo aqui nós fizemos vários movimentos ecológicos e de preservação de áreas urbanas em Recife, como o Poço da Panela, que deu para salvar alguma coisa. E paralelamente, ele sempre fez histórias em quadrinhos, algumas menores, outras maiores, mas essa aqui foi a primeira história que ele desenhou que completa um livro inteiro, né? Uma graphic novel, como se chama no universo dos quadrinhos. É como se fosse um romance gráfico. É uma história grande, com começo, meio e fim. Tinha uma revista em São Paulo também que chamava-se Mil Perigos, onde a gente criava histórias onde a atitude do cidadão gerava, às vezes, algum perigo, mesmo que ele não tivesse percebendo do que se passava, sabe? E eu não sei o número de histórias em quadrinhos que já foi feito exatamente não, mas foram muitas coisas. E tem vários trabalhos já em andamento para serem apresentados o ano que vem, em várias formas e vários tipos de temas diferentes. Aí aqui eu encontrei um dos esboços para a capa com uma tipografia diferente no título, né? Que uma coisa interessante também do nosso trabalho, do trabalho de Cavani, é que ele tem, além dos desenhos, todos os textos do livro são escritos à mão
E as onomatopeias, os anúncios publicitários fictícios que a gente mostra, Cavani tem todo um desenvolvimento de criação também de letreiros, de tipografias, né, de fontes tipográficas, todas feitas à mão, artesanalmente. É que eu também tive uma área de trabalho que eu trabalhei com o Ítalo Bianchi, em área de publicidade. Ítalo era um professor, praticamente, e ele até reclamava que todas as pessoas que passavam pela agência iam embora logo, porque aprendiam e saiu e dava lugar a outro, mas ele perdia sempre as pessoas que ele formava. E isso era verdade. E, inclusive, isso ocorre comigo hoje em dia, porque muitas vezes para fazer um trabalho muito grande eu preciso formar algumas pessoas que consigam chegar a ter o traço parecido com o meu. Por exemplo, nós temos uma animação que é de julho, que chama-se Deixa Indiana em Paz, onde você tem que formar outras pessoas para poderem desenhar com você e o desenho ficar parecido. Então depois essas pessoas também vão seguir seu próprio caminho e a gente vai ter no tempo todo que está ensinando para... brevemente vai ter tanto essa animação aqui, se for levada a cabo, e outras que tem que passar meses para 5, 6 desenhistas aprenderem o mesmo traço, a mesma maneira, para poder o desenvolvimento da história ter o mesmo traço, ter tudo muito bem parecido. Basicamente, se nós temos a ideia de transformar esse livro num filme de animação. Se isso for acontecer, a quantidade de desenhos será maior ainda, imensa, milhares, dezenas de milhares de desenhos. Então, é impossível um único artista desenhar tudo. Então, será necessário formar uma equipe que vai intercalar, né? Reproduzir o desenho do artista para manter o mesmo estilo no filme. A gente chegou até a cogitar fazer o livro com as páginas coloridas. Fizemos alguns testes em algumas páginas. No fim das contas, só a capa ficou colorida, mas a gente vai revelar aqui esse segredo também, como seria. Isso aqui é uma versão, né? É um estilo de colorização que não necessariamente seria o definitivo, caso o livro fosse colorido. Mas a gente vai mostrar aqui só por curiosidade. Nessa cena aqui, os personagens eles vão para um festival de bandas. E aí eles veem um show de 4 bandas. Porcos Corpos Samba Clube, Peso Pesado, que é formada por... Porcos Corpos Samba Clube são porcos. Peso Pesado é um elefante, um rinoceronte e um hipopótamo. Dark Wings é uma banda formada por morcegos. E a banda Mangue Bang é uma banda formada por caranguejos. Vou mostrar mais de perto. Nos quadrinhos você pode seguir algum esquema de roteiro padrão, algum formato já definido, você pode usar recursos já consagrados, mas no nosso caso nós resolvemos fazer de uma maneira bem livre. O roteiro todo foi feito através de um arquivo de texto normal e eu criei um sistema em que eu descrevia na página 1 quais textos apareceriam como narração, quais textos estariam dentro de balões de fala. E em outras cenas não há texto, nem na narração, nem nos balões. Aí no roteiro tem só a descrição da ação. Em alguns casos, em algumas páginas, no roteiro já tem uma descrição, uma definição de quantos quadros vão entrar em cada página. Por exemplo, uma página como essa ela é dividida em 3 quadros. Outras páginas, essa página aqui, o quadro ocupa a página inteira. Por questões de ritmo, de expressividade, a gente altera muito. Tem páginas com mais diálogos, páginas com mais ação, tem páginas com muitos quadros recortados. Tem páginas com um quadro só de página inteira. Essa página aqui a gente praticamente, como a gente falou do DJ Octopus, a gente simula um flyer, né, um panfleto de uma festa, que tem as informações sobre a festa, o preço do ingresso, as atrações, o local, o horário. E aí, em alguns momentos, eu simplesmente descrevia a ação no roteiro e o desenhista ficava livre para subdividir em quadros da maneira que ele quisesse.
dando mais liberdade de expressão, né? E o que mais que a gente poderia falar? Bem, eu vou me apresentar também. Eu sou Júlio Cavani, né? Eu já falei meu nome. Esse aqui é o meu primeiro livro de quadrinhos, com um roteiro meu. Apesar de eu já ter editado algumas revistas mais informalmente, reunindo quadrinhos dele mesmo, de Cavani, e eu já tinha feito um roteiro de quadrinhos para uma coletânea chamada Domínio Público, que eram clássicos da literatura brasileira adaptados para quadrinhos. Aí eu fiz a adaptação de O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto, com desenhos de Jarbas, que é um cartunista daqui de Recife. Mas a minha formação mesmo é em jornalismo. Eu sou jornalista, escrevo sobre cultura principalmente. Trabalhei no Diário de Pernambuco durante 14 anos, colaborei para diversas publicações e revistas, Revista Continente da CEP, por exemplo, e Canal Brasil, televisão também. Mas eu tenho meus projetos artísticos também. Eu já dirigi 2 curtas-metragens, Deixa Indiana em Paz e História Natural. Os 2 podem ser vistos na internet. Eu já faço curadorias de exposições também, edito livros. E essa aqui foi a minha primeira... Tenho projetos também para TV, para cinema, roteiros. Essa aqui foi a minha primeira experiência com quadrinhos, como um livro de quadrinhos. Para a editora CEP, eu escrevi também o livro Aventuras à Mão Livre, que é a biografia do artista José Cláudio, lançado na coleção Perfis. Faltam 10 minutos. E eu também tenho entrado dentro da área de cinema com cenários. Tenho feito cenários de filmes como O Ex-Mágico. O Ex-Mágico. O Ex-Mágico é baseado no livro de... Eu esqueci o nome dele. O Ex-Mágico da Taberna Minhota, do escritor de Minas Gerais. Foi produzido pela Andaluz e... Eu não lembro o nome de todas, são várias. Então, ele desenhou os cenários do desenho animado O Ex-Mágico, um curta-metragem dirigido por Olímpio Costa e Maurício Nunes. O Ex-Mágico entrou no Festival de Cinema do Rio de Janeiro como curta-metragem dentro de uma sessão onde não havia diferenciação entre desenho animado e cinema. Foi pela primeira vez que chegou um desenho animado à finalíssima, assim, quase chegamos, né? O Ex-Mágico participou do Festival de Gramado. Participou do Festival de Gramado também. E eu também fiz desenhos para cinema, tatuagens para o filme Sob a Pele, Pedro Soltero e Daniel Bandeira. Bandeira. E tem muitas coisas que estão sendo preparadas perto de serem apresentadas, dependendo de como vai estar a circunstância dentro da vida normal das pessoas agora, né? E tenho trabalhado para entrar dentro do mercado alemão no ano que entra. Polinização é um lançamento da editora CEP, da Companhia Editora de Pernambuco. Ele está à venda por R$ 45,00 no site da CEP, com entrega em domicílio. E também está à venda em livrarias do Recife, de outras cidades também, em São Paulo. Pode ser encontrado, por exemplo, na livraria Ugra, que é especializada em quadrinhos. E também nas lojas da CEP, que no Recife funcionam no Cais do Sertão, no Museu do Estado, no Mercado Eufrásio Barbosa e na própria sede da Companhia Editora de Pernambuco. O livro faz parte do selo CEP HQ, que é um novo selo da editora dedicado a histórias em quadrinhos. Além de Polinização, a CEP também lançou por esse selo o livro O Obscuro Fichário dos Artistas Mundanos. Tanto o Obscuro Fichário quanto Polinização são finalistas do troféu HQ Mix, que é um prêmio organizado em São Paulo, que é o maior prêmio de histórias em quadrinhos do Brasil. No HQ Mix, Polinização é finalista na categoria de Melhor Artista Nacional, que é Cavani Rosas. Apesar desse aqui ser o primeiro livro dele com uma história única, uma graphic novel, ele tem 50 anos de carreira na área de ilustração, de quadrinhos, de cartoon. Então ele está na categoria de Melhor Artista Nacional, não de revelação. Apesar de ser um primeiro livro nesse formato, ele já não é mais uma revelação. Ele é um dos grandes nomes dos quadrinhos do Brasil. Eu considero um dos maiores desenhistas do Brasil e do mundo também, quem sabe, né? 1,84 m.
Mas vem aí realmente mais alguns trabalhos e um livro com Braulio Tavares também, esse ano que entra. E a produção, independente de pandemia, a produção está muito alta, não para, porque você depende, às vezes, de algumas coisas, mas a criação é impossível de parar. E a criação é mais rápida do que a execução. Então você está executando uma coisa, já está criando outra. E é um processo interminável, sabe? Não tem como parar. Obrigado pelo convite para divulgar o nosso livro. Espero que todos conheçam, espero que deem retorno, que se divirtam antes de tudo, sejam bem-vindos a esse mundo animal. É o bicho esse livro mesmo, são muitos animais e... Sim, a importância dos quadrinhos é muito boa, é sempre bom que possa haver um desenvolvimento maior regional dos quadrinhos, onde há, na Paraíba inclusive há muito também, isso está se desenvolvendo bastante e inclusive o quadrinho também pode ser utilizado em manifestações sociais políticas, em panfletos. Quanto mais pudermos desenvolver e divulgar quadrinhos, é uma coisa muito importante, porque é mesmo que um filme que você passa assim na sua mão. A linguagem dos quadrinhos tem um poder de comunicação muito grande, muito poderoso mesmo. Ela incorpora elementos cinematográficos, incorpora elementos literários. Em comparação com um livro, por exemplo, um livro escrito, você pode demorar várias páginas para descrever um personagem. Num quadrinho, às vezes, basta uma imagem que você já tem todo o perfil psicológico desse personagem, as existe a história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Pois é, então imagine uma imagem junto com o texto, que é a história em quadrinhos, então você potencializa isso, né? Multiplica por mais de 1000. E tem projetos assim, antigos, futuros, antigos porque já está pensado há muito tempo, como a Emparedada da Rua Nova, que é um livro enorme e mostra Recife em 1864. Isso está em pauta já há um tempão, mas é muito complexo, porque tem que mostrar o Recife em 1864. Aí é muito difícil achar essas imagens todas. E é isso. Bem, obrigado pela oportunidade de divulgar o muito livro. obrigado, Espero que todos prazer. conheçam o livro. E é isso aí.